Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oração a Nossa Senhora Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus e Rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai um olhar sobre nós, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Senhora Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Tomamo-nos de hoje, para sempre, por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, livrai esta casa e seus habitantes da peste, fome, guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos ser livres e não manchar vosso santíssimo nome, nem o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, e gozar da eterna luz no reino de Deus, por todos os séculos e séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome, elevando nossos pensamentos, nossas vibrações, dando início ao Evangelho virtual. Saudamos a Oxalá, saudamos o Xangô, o orixá que rege a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a todos os orixás da nossa casa. Saudamos e agradecemos a proteção de nossos guias, de nossos mentores espirituais, de São Miguel Arcanjo. Saudamos a corrente franciscana, que nos abençoa e nos permite estar, neste momento, reunidos em prece, rogando pelo mundo inteiro. Que essa corrente envolva a todos com seu amor. Rogamos que possamos ter paz, serenidade, entendimento e equilíbrio.
que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, pela paz entre povos e nações, mas que a paz se faça principalmente dentro de nossos lares e dentro dos nossos corações. Pedimos por todos aqueles que sofrem, que se encontram angustiados, desamparados, hospitalizados e amedrontados. Pedimos por todos os idosos, por todas as crianças do mundo, que todas as crianças possam crescer longe do abandono e longe da violência. Queremos pedir pelos encarnados e desencarnados, cujos nomes estão em nossos pensamentos. E por fim, pedimos por toda a humanidade, que o amor e o bem vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, os julgamentos. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que usais, com essa vos medirão. Porque vês o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que tens no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga de teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Comentários e explicações de Torres Pastorino. É comum na humanidade o julgamento de nossos companheiros de viagem. Habitual que tudo que não está de perfeito acordo com o nosso modo de entender as coisas seja imediatamente submetido a um tribunal sem apelação, passado em julgado e geralmente condenado. Embora aceitemos como natural o amor que sentimos por alguém, julgamos mal quando vemos qualquer companheiro amando outra criatura. Apesar de sentirmos-nos isentos da obrigação de ajudar alguém, logo julgamos e condenamos ao ver que outrem, nas mesmas circunstâncias, não dá ajuda. Achamos que é abuso quando alguém nos solicita certos favores, que pouco antes não hesitamos em fazer a outra pessoa. E assim por diante. São julgamentos precipitados, que olham apenas certas circunstâncias externas. São julgamentos maliciosos, por vezes temerários, emitidos sem conhecimentos de causa. E são julgamentos inapeláveis, que não admitem contestação e geralmente definitivos. Dificilmente admitimos nós a possibilidade de voltar atrás. Na frase de Jesus, encontramos uma repetição das fórmulas que diziam respeito à lei de causa e efeito. A medida com que alguém mede serve para que ele seja medido com ela. E são dados exemplos. Sansão pecara com os olhos, por isso os filisteus os furaram. E ainda, Absalão orgulhava-se de sua cabeleira, por isso ficou preso pelos cabelos. Para esclarecer bem seu pensamento, Jesus traz o exemplo do cisco no olho, comparando-o com uma viga, que o julgador tenha no próprio olho. Como poderá alguém que tenha um defeito maior julgar e querer corrigir um defeito menor em seu irmão? Mas é o que frequentemente sucede. Não duvidamos em julgar, sem olhar para nós em primeiro lugar. É o preceito que vem a seguir. Corrige-te antes, para depois julgares e corrigires os outros. Lucas acrescenta mais um tópico, depois de assinalar que não devemos julgar, aduz:
não condeneis para não serdes condenados. Com efeito, nestes casos, o julgamento supõe a condenação. E é isso que deve ser evitado, pois se trata de um produto de nossa vaidade natural, que nos faz sempre julgar melhores e superiores, mais virtuosos e menos defeituosos. Toda essa maneira de agir traz consequências desastrosas pelo karma que adquirimos. O ensinamento visa muito a individualidade, que é avisada de não julgar as personalidades alheias. Jamais podemos saber as causas longínquas e ocultas que levam certas personalidades a ter determinado comportamento. Há casos complicadíssimos que não podem ser compreendidos por quem está fora do problema, não lhe conhecendo os antecedentes. Casos de amor que condenamos e que por vezes são resgates kármicos. Casos de desvios assustadores na moralidade que constituem experiências indispensáveis à evolução do espírito. Tudo isso ao lado de outros casos idênticos na aparência e que realmente constituem quedas fragorosas e involuções morais e espirituais, a criar dolorosos resgates. Como podemos julgar se não temos em mãos os dados para armar a equação desse caso que temos sob os olhos? Qualquer julgamento é perigoso e temerário, arriscando-nos a ser injustos e a acarretar contra nós pesados débitos, não apenas pela divulgação do que imaginarmos, como sobretudo pela criação de formas mentais que coagirão aqueles sobre os quais lançamos nosso julgamento. A obrigação, portanto, de nossa individualidade é, primeiramente, colocar a própria personalidade na linha certa, a fim de poder progredir em paz. Nada temos que ver com os outros, a não ser amá-los e a eles servir, sem levar em conta jamais qualquer ato ou palavra por eles realizada ou emitida. Eduquemos de tal forma nosso pequeno eu que o habituemos a desculpar sempre, embora as aparências estejam todas contra o infrator. Acostumemo-nos a perguntar-nos, neste caso, como teria agido eu? E depois, coloquemo-nos em nossa posição de observadores e tornemos a indagar. E neste caso, em que eu me acho, como agiria Jesus? Veremos que com esse modo de agir, sustaremos qualquer veleidade de julgamento. Essa foi a ordem taxativa de Jesus, que continua sendo nosso mestre inefável e sábio. Recebemos hoje um evangelho que traz, talvez, uma das nossas maiores dificuldades, maiores fraquezas da humanidade, uma das maiores fraquezas da alma, os julgamentos. Jesus trouxe inúmeros ensinamentos sobre o julgamento, mostrando a importância de não julgarmos. Um dos mais famosos ensinamentos foi aquele em que a multidão queria apedrejar uma mulher adúltera. E Jesus disse que fosse jogada a primeira pedra por quem nunca tivesse pecado. E aí a multidão foi saindo, foi dispersando, e assim nenhuma pedra foi jogada. Sempre nos colocamos numa posição muito crítica, como se soubéssemos a solução para todas as questões alheias, sem que tenhamos condição de nos colocar no lugar daquela pessoa. É muito habitual a gente perguntar, e se fosse eu teria feito dessa maneira? Ou então falar, a pessoa deveria ter feito dessa forma.
Ou então falar, isso aconteceu porque essa criatura fez ou deixou de fazer isso ou aquilo. Nós nos achamos os donos da verdade. Nós agimos como se fôssemos superiores, como se tivéssemos a solução para todos os problemas, principalmente os problemas dos outros. E como é que a gente vai detectar um defeito alheio se a gente não detecta os nossos defeitos, né? Nós não podemos e nem devemos julgar as atitudes e as decisões alheias, porque a gente não está vivendo aquela situação. A gente não está no lugar do outro e dificilmente a gente consegue se colocar no lugar do outro com tudo o envolvimento que acontece. Porque às vezes aquela atitude, ela tem, como diz lá aí no Evangelho, história de outros karmas, de situações de resgates que não nos cabe, que não nos diz respeito, né? Então, se a gente não consegue, não pode, não vai conseguir se colocar no lugar do outro, se a gente não consegue viver aquele contexto, a gente não tem como avaliar os pensamentos, os posicionamentos, as atitudes e as ações alheias. Daí aquela comparação de Jesus com a trave e o cisco, né? Se a gente não consegue enxergar a trave que está nos nossos olhos, como é que a gente quer medir o cisco que está no olho do outro? Né? A trave é um negócio muito maior que um cisco. Normalmente a gente não consegue enxergar uma trave no nosso olho, mas consegue apontar o cisco, um defeito menor, no próximo. E a nossa tarefa é muito simples. O que a gente precisa é discernir, entender e ter compaixão e fraternidade. O que Jesus espera de nós é compaixão e fraternidade entre nós, irmãos. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.